Olá, aqui é Elis Busanello e conversar sobre como que a gente lidou com os desafios da nossa vida e como foi a minha superação. Foi um convite que eu recebi, estou aqui empenhada em contar, né, essa história. É interessante que hoje, como coach, ajudando pessoas, eu me dou conta que isso não começou agora, que isso começou muito cedo. Lá criança, numa cidade pequena, no interior do Rio Grande do Sul, havia uns meninos muito moleques assim na rua. E seguidamente a mãe desses meninos conversava com a minha mãe e dizia assim: pede para eles dar uma força e ajudar com as tarefas escolares. Porque com ela, o fulano, tinha um que chamava ele de maninho, com ela o maninho sossega e o maninho faz as tarefas que eu não estou conseguindo ajudar o meu filho. Hoje eu me dou conta que era o meu desejo de ajudar que já fazia com que eu fizesse esses movimentos. Bom, com mais ou menos 10 anos de idade, eu vi pela primeira vez o meu pai chorando muito. Ele era sócio de uma empresa e da noite para o dia ele foi desligado dessa sociedade. Colocaram outra pessoa no lugar dele, compraram a parte dele. E ele ficou muito aborrecido e eu fui a pessoa que vi ele chorando, contando para um amigo. Então a mãe chegou em casa e eu disse: o pai está chorando. E nós nunca tínhamos visto nosso pai chorar, um homem forte, um italiano decidido, acordava cedo, nunca se queixou de uma dor de cabeça, nunca faltou um dia de trabalho. E naquele dia ele estava frágil, ele estava chorando. De alguma maneira, ver o meu pai ter sido rejeitado, excluído, me marcou. Me marcou e ele fez uma proposta para nossa família: vamos mudar de cidade. Eu vou agora trabalhar como funcionário numa outra empresa, vou adquirir uma casa lá, vou vender essa nossa aqui nessa cidade e nós vamos mudar. E como o ano já havia iniciado, chegando nessa cidade maior, essa cidade maior é Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, e a primeira era Tucundu. Chegando nessa cidade maior, as aulas já tinham começado e não tinha vaga na escola pública, não conseguiram vaga. Então meu pai era daqueles muito estudioso, um grande leitor, um homem muito informado. Ele não concebia que eu ficasse um dia sequer fora da escola. As minhas irmãs ainda ficaram mais uns dias lá na nossa cidade anterior e eu vim então para Santa Rosa e fui estudar num colégio salesiano, no Colégio Dom Bosco. Gente, era uma realidade tão diferente da minha, uma menina pobre do interior. Aquele frio do Rio Grande do Sul, eu não tinha roupas. Lá na cidade anterior, eu estudava à tarde, era quente, eu não tinha roupas. Então a minha mãe desmanchou, inclusive o terno de casamento do meu pai para fazer casaco para mim. Era tudo resolvido. A gente enrolava jornal nos pés, porque jornal tinha em casa. Falei que o pai era grande leitor. Então a gente enrolava jornal nos pés e colocava a meia em cima para ir para a escola, para aquecer a cama de noite. E aí vem as grandes lições da vida, né? Da generosidade dos nossos pais, né? O meu pai, querendo que eu me desenvolvesse, foi lá e me colocou naquela escola que tinha vaga, mesmo sendo uma escola que exigia tanto de mim. Porque eles já tinham aula de inglês desde a 5ª série, eu não tinha tido um dia sequer de inglês na minha vida, eu tinha muita dificuldade com o inglês. O professor era extremamente rígido, era um professor alemão da Alemanha, com um sotaque alemão muito pesado, ainda tinha vindo há pouco tempo para o Brasil. Então eu enfrentei muitas dificuldades para dar conta de acompanhar os colegas naquela escola que eram daquele meio, e aquele não era o meu meio. Quando chegava nos dias de prova, eu ficava num nível de ansiedade tão alto para dar conta, para me sair bem, mas eu ficava num nível de ansiedade tão alto que eu passava mal. Dava uma cegueira, hoje eu sei que aquilo era um princípio de desmaio, dava uma cegueira, um mal-estar muito grande e eu perdia as forças e não conseguia fazer as provas. Então eu chamava meu pai, me levava para casa. Então foram anos assim lidando com um nível de ansiedade muito grande. Havia uma compensação do outro lado, um acolhimento em casa. Naqueles dias muito frios, a mãe colocava em cima do fogão a lenha vários tijolos e eles ficavam extremamente quentes. Ela enrolava num pano velho e colocava nos pés da cama para a gente deitar naquelas noites super frias. E antes, nós éramos 3 irmãs nessa época, depois chegou mais uma, mas eu sou a mais velha, éramos 3. E antes da gente dormir, ela ia com cada uma do lado da sua caminha e passava com ferro, assim, ferro de passar roupa, passava a cama rápido, bem quente. Aí a gente entrava rápido para aquecer. Por quê? Porque a roupa de
o acolchoado, o cobertor não era suficiente. Era realmente muito frio. Então, de um lado, aquele desafio que a escola exigia, aqueles colegas que já iam muito bem em inglês, que andavam bem vestidos, que faziam aula de patinação, que viajavam, que tinham dinheiro para comprar lanche na escola, e eu ficava sentindo o cheirinho de cachorro-quente e não tinha condição de comprar cachorro-quente. E aí, muitas vezes, estava constrangida de levar um lanche de casa, porque os outros não levavam, enfim. Muita gente que está me ouvindo já passou por isso e sabe o que é. Mas dentro de mim tinha aquela vontade de contribuir. E de novo parecia aquela Elis que queria ajudar, que queria fazer tarefas. Aí eu comecei a dar aulas em casa de matemática e de português, que sempre foram as áreas que eu tive mais facilidade. Comecei a dar aulinhas para as minhas vizinhas, para as pessoas, para minha irmã. E com isso comecei a me desenvolver nessa coisa de me relacionar, de me comunicar, coisa que eu gosto de fazer. Uma coisa que eu me lembro hoje, que eu fui me dar conta quando eu estudei programação neurolinguística, é que quando a gente se deslocava de carro, naquelas estradas de chão empoeiradas, muito quente, um carro velho, a gente sentia calor, as três irmãs no banco de trás brigando, reclamando. Eu fazia um exercício de imaginar que eu já estava chegando. Então eu entrava no carro e a minha mãe dizia, ó, Elis desligou de novo, né? Elis, e eu dizia, o quê? Ela disse, tá desligada? Tô. Na verdade, eu estava me projetando. Eu me projetava para o lugar que nós estávamos indo. Como a maioria das vezes era para casa da avó, eu já imaginava que eu estava descendo, nós todos estávamos descendo do carro, a avó estava nos abraçando, fazendo aqueles comentários que ela fazia. A Elis está muito magrinha, essa criança tem que comer mais. E ela dava uns tapas fortes nas nossas costas. E eu imaginava a minha tia vindo toda bonita, que eu admirava muito a beleza da minha tia, era moça nessa época. Hoje eu me dou conta que isto é um exercício mental que nós podemos fazer com relação ao futuro que nós queremos viver. E eu fazia de forma intuitiva, com 8, 9, 10, 11 anos de idade. Então são sinais de que a Elis Coach já vinha demonstrando. Bom, me formei professora. Lá no magistério, sugeriram que a gente fizesse prática com trabalho voluntário. Então eu fui ajudar as crianças do CEBEM, na época era o Centro do Bem-Estar do Menor. Era uma casa de acolhimento, né? E lá tinha crianças, uma espécie de um abrigamento, e essas crianças precisavam ajuda com suas tarefas escolares, com recreação. Então eu fiquei lá brincando com isso. Foi uma forma de eu começar a exercitar a Elis professora. E então, como eu entrei muito cedo na escola, com 6 aninhos de idade, com 15 eu estava formada no magistério, com 16 eu estava na sala de aula fazendo estágio, né? E logo em seguida, o estágio foi algo muito interessante, assim, eu tinha alunos de 15 anos e eu tinha 16. E como é que eu conquistei essa turminha, né? Era uma turma que considerava uma turma desafiadora, exatamente porque tinha alguns meninos mais velhos. Com dinâmica, com uma aula divertida, com uma aula interessante, com aprender olhando a natureza, com aprender a partir de histórias contadas, muita atividade artística, muita música. E assim eu fui contribuindo com essas crianças. Numa ocasião, muitos anos depois, muitos anos, eu já era adulta, já estava casada, chegou uma tia minha, uma outra tia, com o marido na casa da minha mãe, um homem enorme, de 1,90 m, e aquele homem estende a mão e diz, como vai, professora Elis? E aquele homem enorme, daquele tamanho, eu falei, você é o Edson? E ele disse sim. O Edson era um dos meninos de 15 anos, um menino rebelde, fortão, difícil na sala de aula, mas que eu tinha conquistado porque eu chamava o Edson para me ajudar. Bom, ele não era difícil à toa, a vida tinha sido exigente com ele, então por isso era uma criança que estava ali precisando ser acolhida, precisando ser amada, precisando ser aceita. Muito bem, aí me tornei professora então. Um grande aprendizado dessa época de professora aconteceu porque a coordenadora, ela foi sensacional. Eu aprendo muito com as críticas. Não é fácil, confesso para vocês, que sendo uma pessoa que teve um nível tão alto de ansiedade, como eu contei para vocês, a ponto de se sentir mal, e que precisava assim, desafiar-se para encontrar autonomia em si, em cenários que
não se sentia confortável, não se sentia identificada, né, com a mudança de cidade, tudo isso. Então, eu confesso para vocês que foi desafiador. Para algumas pessoas pode ser mais fácil, para eles foi bastante desafiador. Eu aprendi, eu gosto de aprender com as críticas mesmo que eu sofro bastante com elas. Quando elas chegam não é muito fácil. Mas numa ocasião, eu dava aula na segunda série, turma de alfabetização. A professora de primeira série, no intervalo, disse, Elise, é o seguinte, o aluno tal, ele tem muita dificuldade com a língua portuguesa. Aliás, ele tem dificuldade em escrever, mas ele é excelente nas respostas, ele interpreta texto. Lá na família dele, eles em casa só falam alemão, então essa criança tem essas dificuldades. Eu vou passar ele para outra turma, eu não posso reprovar porque esse menino de memória, ele sabe. Ele sabe matemática, ele sabe português, ele sabe interpretar textos, ele só tem dificuldade de escrever. Eu não posso reprovar porque no conhecimento ele está acima da média. Falei, ok. Mas ela estava falando comigo e entrou a coordenadora, a professora Helena. E a professora Helena entrou e disse assim, parem vocês duas. Isso que vocês estão fazendo está muito errado. A gente não pode rotular uma criança. Daqui a 3 meses, daqui a 4 meses, uma criança é outra pessoa. Talvez essa criança nem fique nessa escola, talvez essa criança nem seja aluno da Elis, era um menino. O que vocês estão fazendo é muito errado. A professora que pega a criança no ano seguinte vai usar a metodologia dela, vai fazer com o jeito dela, e a criança já pode vir bem mais amadurecida, porque uma criança muda muito rápido, evolui muito rápido. Ok, nós duas respeitosamente aceitamos aquela chamada que foi forte. Bom, o ano correu. A mesma professora da primeira série, quase no final do ano seguinte, quando esse menino era meu aluno, ela, muito generosa também, me disse assim, Elise, eu tenho muita preocupação com essa criança, porque eles são muito pobres e eles vendem ovos na escola. Gente, eu estou contando essa história porque essa história mudou a minha vida. Eu me emociono. Essa criança, ela precisa do dinheiro dos ovos para ajudar a família. E vai chegar as férias de verão e ele não tem onde vender esses ovos. A gente precisa fazer alguma coisa. Eu fui para a sala de aula pensando, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí eu chamei esse menino e falei assim, e se você vendesse outra coisa, você acha que a sua mãe te permitiria vender outra coisa? E ele fez assim, ele era bastante calado, ele fez, E eu falei, o que é legal vender no verão? O que as pessoas gostam de comprar no verão? E ele me olhou com uma carinha esperando uma resposta e eu falei, picolé? E ele falou, picolé. Naquela época era picolé d'água, aquele picolé que parecia um suquinho, né? Um suco artificial. E eu falei, se a professora comprar uma caixinha de isopor e der para você, você pede um dinheiro para a mãe e compra alguns picolés e coloca na caixinha e vende? E daí com esse dinheiro você vai comprar mais picolé e vai colocar mais picolé na caixinha para vender mais? E ele falou que sim. Eu falei, então me ajuda a pensar. Se você tiver 10 picolés numa caixinha, você comprou os 10 picolés por 50 centavos e você vai vender a R$1. A gente não era da época do real, é anterior, é isso. Mas estou arredondando aqui para facilitar. Você vai ter quanto? E a criança respondeu, na tampa, certinho. Eu falei, ok, então quando você colocar 20 picolés na caixinha e você vender por R$1, vai te sobrar quanto? E a criança foi acertando porque ele era ótimo de matemática. E aí eu disse, ok, a professora então vai trazer a caixinha de isopor. E eu trouxe. O ano terminou, eu não falei mais com esse menino, assim, depois que entraram as férias. Bem, mês de fevereiro, um pouquinho antes de começarem as aulas, tocou a campainha do meu apartamento. Eu morava no primeiro andar, naquela época a entrada do prédio ficava aberta e era um menino, Andreas é o nome dele. E ele estava muito suado e branquinho, olhos azuis, cabelinho grudadinho de suor, a caixinha de isopor atravessada aqui. Numa mão, um saco de papel, tipo esse saco de padaria assim. E na outra mão, uma caixinha de sapato toda furada. E eu disse, oi Andreas, o que você está fazendo aqui? Ele disse, eu vim mostrar para a professora o que eu fiz. Agora no final das férias, eu troquei picolé por pintos e por ração. E eu vou aumentar a criação de galinhas da minha mãe
e com isso eu vou ter mais ovos para vender neste ano. Foi literalmente uma das maiores lições da minha vida. Eu só precisei parar para respirar. Essa história mexe muito comigo. Este menino me deu uma lição para a vida, porque ele estava ali fazendo o melhor dele, com aquilo que ele tinha. Você pode não ter os recursos perfeitos, mas você pode fazer o melhor que você pode com os recursos que você tem. E antes deste menino, a lição veio daquela super coordenadora, a professora Helena, que disse: alto lá, parem de rotular pessoas. Gente, você que está me ouvindo, eu tenho certeza que você está cheio de rótulos. Baixinha, taquara, porque você é muito alto, muito magra, gordinho, queimado do sol, passou do ponto porque você é mulato ou porque você é negro. Você ouviu muita brincadeira, você ouviu muito piada, você não teve a roupa adequada na hora certa, você foi rotulada de muitas maneiras, de chata, de chorona como eu, que me emocionei aqui contando essa história para vocês. E estes rótulos que em algum momento a gente acreditou que tiraram a nossa autoconfiança, que baixaram a nossa autoestima. Mas ainda bem que existem essas pessoas lúcidas como a coordenadora, a dona Helena, que vem lá e diz assim pra gente: parem com essas histórias de vocês transferindo para outras pessoas. Então, como eu disse antes, gente, pessoas difíceis como essa coordenadora, que era exigente, não pense que era fácil ser uma professora coordenada por ela, era bastante difícil. Mas pessoas como ela são os nossos grandes mestres. E essas oportunidades a gente tem o tempo todo. Bom, a vida seguiu. E eu fui ter uma empresa de uniformes. Sim, eu fazia jaleco e macacão, aqueles que usam em oficinas ou indústrias. E também depois teve um tempo que eu fiz uniformes escolares, camisetas e o agasalho, aquela calça com a jaqueta com zíper, esse tipo de coisa. Bom, naquela época de inflação, a gente precisava encontrar solução e ser muito, muito, muito ágil para ter algum resultado. Eu comprava um produto que era caro, para o volume que eu podia comprar de tecido ele era muito caro. Mas lembra da lição, faça o melhor com os recursos que você tem. Então o que eu fazia? Como o meu preço de custo era o preço de venda das grandes empresas, eu precisava vender e produzir muito rápido. Então eu vendia e produzia em 48 horas, né? Aproximadamente 100 unidades, 150, às vezes até 200 unidades, usando alguma costureira faccionista, enfim, ou eu mesma costurando até de madrugada. Isso era muito comum. Tinha calos enormes, até hoje tem os dedos meio tortos aqui de calos de tesoura. Bom, o que eu fazia então? Eu estava no cliente vendendo uma grade de macacões e as minhas costureiras já estavam lá fazendo macacões. Elas não sabiam que números eu estava vendendo, mas elas estavam costurando aqueles que mais vendiam, né? 99% do público que comprava eram homens, né? Então a gente sabia que aquele público usava mais o tamanho 46, o tamanho 48, o tamanho 50, enfim, a gente já tinha um esquema, assim, uma grade. Muito bem. Quando eu saía lá daquela empresa, eu saía com o cartãozinho de visita. Naquela época não tinha essa coisa de digital, né? Então eu corria para a serigrafia, o desenhista na prancheta aumentava aquele logotipo, né, a marca daquela pessoa. Eu, da empresa que eu vendia, não existia celular, telefonava para minha empresa e dizia: costurem 10 número 44, 15 número 46, 20 número 48, 10 número 50, 5 número 52. E elas apressavam aqueles que já estavam adiantados, já estavam começados. Bom, enquanto isso eu passava na empresa, pegava as costas e os bolsos e levava para a serigrafia. O rapaz terminava o desenho e eles já imprimiam. No dia seguinte eles me entregavam. Os macacões já estavam todos prontos, faltando apenas colocar o bolso e as costas.
e em 48 horas eu voltava para a empresa com a marca dela impressa, coisa que empresa nenhuma, gigantes lá daquela região da Serra do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, não entregavam em menos de 15, 20, 30, 2 meses às vezes. Eu entregava em 48 horas. E por que eu fazia isso? Porque eu vendia o que era custo, eu vendia pelo meu preço de custo. Não tinha nenhuma margem, só que naquela época existia um negócio chamado overnight. A gente aplicava e o dinheiro rodava à noite e rendia juros. Então eu ganhava aquele valor possível e com isso a empresa foi crescendo. Essa indústria teve 8 anos e ela teve fases difíceis por causa da inflação, dificílimas, mas eu tenho muita alegria de contar que hoje as costureiras daquela época continuam sendo grandes amigas e pessoas que eu tenho lembranças maravilhosas. Por que eu contei essa história para vocês? Porque a gente encontra solução. Sempre tem solução. Por que eu parei de ser empresária da confecção? Porque eu queria me comunicar. Eu descobri que eu precisava me relacionar. Eu precisava ter mais contato com as pessoas. E aí eu entrei no turismo porque era algo que estava crescendo muito no Rio Grande do Sul naquela época. E aí fui para Gramado para fazer curso lá em Canela e tal, e era muito caro viver na Serra Gaúcha. E aí alguém me deu um sinal, assim, uma luz, diz, vai para Florianópolis. E dessa maneira que eu cheguei em Santa Catarina. Fiz um curso de hotelaria intensivo, manhã, tarde, à noite aulas de informática, de inglês, de espanhol, finais de semana fazendo estágios. Mas eu precisava me manter em Florianópolis. Então o que eu fiz? Vendi o carro, coloquei o dinheiro na poupança e ficamos a pé. Meu ex-marido viajava muito a trabalho, com 2 filhos pequenos, em Florianópolis, num apartamento alugado, já mobiliado, muito modesto, mas pensa num apartamento muito simples, mas era o suficiente para nós. Família unida, objetivos comuns e a gente estava ali fazendo a nossa parte. Final de semana fazendo estágios, ia de ônibus, ali em Florianópolis, a maioria sabe, são muitos quilômetros, 20, 30 quilômetros dentro da ilha, para ir fazer os meus estágios. Com isso, e por ter mais de 30 anos, já ter tido uma experiência como empresária, eu acabei tendo alguma vantagem na hora de me colocar no mercado. E surgiu uma possibilidade de ser gerente comercial num hotel no Rio Grande do Sul. O proprietário, o investidor, empresário, muito inteligente, o senhor Wilson Ferrarim, quando ele me entrevistou e eu contei a história que eu tinha vendido um carro e que eu estava andando a pé, ele ficou muito impressionado, muito impressionado. Era outro homem forte, dava cada dura na gente, você não tem noção. A ponto de dizer assim, ó, te limite a fazer a sua tarefa e não te meta nisso, se você ia tentar dar uma ideia. Sou extremamente grata a essas broncas que levei, porque isso trouxe muita lucidez para mim. Eu aprendi a fazer muita coisa, me desafiar e tenho uma eterna gratidão por essa empresa. Por que eu estou contando essa história? Porque eu não sabia que eu tinha marcado tanto o meu líder, aquele diretor, presidente que me contratou, com a minha história de ter me desprendido de um carro e ter andado 2 anos a pé, estudando e enfim, né? O tempo do curso, mais o tempo que eu já estava na cidade dele. Um dia ele me chamou e disse assim, Elisa, eu vou te demitir. Eu levei um susto, gente. Aquela pessoa ansiosa, querendo dar conta de tudo, fiquei apavorada. Na época, o meu aluguel era R$350 e eu ganhava R$700, o nosso aluguel, né? E quando ele falou em demissão, meu mundo caiu, como eu ia sobreviver. Mas ele disse assim, eu vou te contratar por outra empresa, porque eu quero que tu resgate fundo de garantia, vou te liberar férias, e eu estou ligando agora para a concessionária de automóveis, e eles vão vender um carro para você. E você vai pagar do jeito que você pode para essa entrada que eu vou liberar para você. Porque aquilo que você fez, de ter se empenhado para estudar, para aprender sobre turismo, para estar aqui trabalhando hoje, merece um reconhecimento. E eu vou te dar esse reconhecimento. Gente, eu não é um mestre. Então eu fui lá na Fiat, comprei um Uno IE, o mais básico que tinha. Gente, naquela época ele veio sem tapete e sem retrovisor. Tinha que pagar separado o tapete e o retrovisor de tão básico que ele era. Mas, gente, foi meu primeiro carro 0 quilômetro. Eu acordava de madrugada, eu ia na garagem olhar. Eu vivia sem tempo.
Eu trabalhava muito, eu tinha muita insegurança de que eu estava fazendo a coisa certa. Então, a vida era assim, a ansiedade estava presente. Eu vinha melhorando porque eu investia muito esforço, tanto para estudar quanto para trabalhar. E eu estou compartilhando isso com vocês porque é muito importante a pessoa ser esforçada. Mas existe uma forma de ser esforçada que prejudica a sua saúde, que prejudica os seus resultados, que faz com que você não dê, apesar de você achar que está dando o melhor de si, você não está dando o melhor de si, porque você está num nível de ansiedade muito grande. E também porque você está frustrado com as coisas que não está fazendo. Por exemplo, numa ocasião, eu queria representar esse hotel divulgando em eventos muito importantes da época. Não era conhecido e a gente precisava mostrar as caras no mercado. E a empresa disse, não, a gente não vai comprar passagem de avião. Eu fiz mais de 120 horas de ônibus dentro de um mês. Travou coluna, baixou o nível de açúcar no sangue, eu comecei a ter pré-desmaios porque faltava, deu hipoglicemia. Enfim, por quê? A minha necessidade de agradar, de ser reconhecida, de retornar aquela super ajuda que eu havia ganho daquele empresário, conseguindo comprar meu primeiro carro 0 km, era tão grande e eu estava tão desorganizada com relação à administração do tempo e eu queria tirar e dar mais atenção para o trabalho, mais resultado, que eu estava me prejudicando. Mas é muito difícil a gente ver isso quando nós temos esse jeito, esse traço da nossa personalidade de querer agradar, de ter dificuldade de dizer não. Então não era porque eu queria divulgar, é porque tinha que divulgar, né? Tinha que divulgar, eu sabia que eu era cobrada por isso, pelos resultados, pelas vendas do hotel. Bom, chegou a oportunidade um dia de mudar de cidade. Antes de ter ido para o Rio Grande do Sul, antes de ter voltado para o Rio Grande do Sul, que eu fiz o curso de hotelaria, administração hoteleira em Florianópolis, e aí a oportunidade surgiu no Rio Grande do Sul, antes eu tinha feito uma entrevista em Joinville e não tinha sido contratada. Apesar de ter feito a entrevista, e na época me pediram que fizesse um plano de marketing para uma empresa lá de Joinville. E eu não fui contratada. Mas eu guardei muito bem aquele plano de marketing, porque eu havia aprendido na empresa a fazer 5 S's. Sim, os 5 sensos. E eu que sempre fui uma pessoa muito criativa, com muitas coisas, muitos objetos à minha volta, aprendi a organizar as coisas e aprendi a dar mais importância para a organização do tempo também. Isso diminuiu minha ansiedade? Não muito, porque foi uma das coisas que eu aprendi. Muita coisa veio depois. Ser ansiosa me fazia literalmente ter problemas de estômago, ter muita gastrite, ter dores nas articulações, ter muita enxaqueca, muita dor de cabeça, porque eu não tinha me dado conta que eu tinha que resolver a questão de estar muito, muito atarefada e de estar me empenhando muito para dar conta, para ser reconhecida, para ser respeitada. Bom, surgiu a oportunidade de voltar porque me ligaram de Joinville e disseram, manda aquele plano de marketing que você fez. E eu encontrei ele muito rapidamente, porque ele estava muito bem guardado. Eu mandei e fui contratada por uma empresa de Joinville. Essa empresa, fiquei lá 1 ano e meio e fui chamada para ir para uma outra empresa, onde eu trabalhei com transporte de pessoas, transporte de turismo, transporte escolar, urbano, industrial e intermunicipal. E aí veio uma grande lição de novo, muitas grandes lições, muitas grandes lições. Estávamos numa mesa de reunião, uma mesa oval, todas as terças-feiras, 8 horas da manhã, nós nos reuníamos lá naquela mesa para apresentar os resultados da semana. E eu estava lá com uma tarefa, que eu tinha recebido uma tarefa na semana anterior e que eu deveria apresentar nesta. E eu não tinha feito essa tarefa. Não me lembro o motivo e nem lembro a tarefa. Eu sei que eu comecei a justificar, quando chegou a minha vez de falar, que eu não tinha feito a tarefa, por isso, aquilo. E um dos diretores levantou uma mão assim, ó. Gente, não era uma mão, era uma raquete de tênis, de tão grande. Até hoje eu conto a mão que é uma raquete de tênis. Ele fez assim, para, Elis, para. Para de contar a história, para de se justificar. Uma empresa não se administra com justificativas. Daí ele baixou a mão
e disse: o que é que você precisa para fazer isto? Você quer que eu te ajude? Você quer que alguém que está aqui na mesa ajude você? Você precisa de quê? Eu respondi: eu só preciso de mais prazo. Me dá mais uma semana, por favor. E ele falou: ok, próximo assunto, semana que vem ele traz o resultado. Gente, que lição! Pare de contar histórias. Faça o que tem que ser feito. Mas a minha ansiedade continuava muito alta. Cada terça-feira eu sofria muito, porque era muito desafiador. E eu conciliava com o meu trabalho, com a minha família, com meus pais longe, eu tinha muita saudade deles. Eu conciliava com algumas insatisfações a respeito do que estava acontecendo na minha vida naquele momento, naquele trabalho, no meu casamento. Então, o meu nível de estresse era realmente muito alto. Uma ocasião, essa foi a ocasião que eu posso dizer para vocês que mudou a minha vida. Eu viajei com mais 2 colegas, eles mais jovens que eu, para fazer uma feira, divulgar numa feira. E chegamos lá na quarta-feira, e o evento aconteceria de quinta a domingo, à tarde e à noite. Como eu sempre fui muito trabalhadora, e continuo sendo, só que hoje com o tempo organizado, como eu sempre gostei de trabalhar muito, chegava a ter uma compulsão por trabalho, eu fui de manhã num lugar conectar aquele famoso, lembra do cabinho azul, porque não existia Wi-Fi? Conectar na internet para mandar e-mail para a empresa para resolver algumas coisas. E eu mandei um e-mail para o meu diretor e liguei para ele e disse: por gentileza, o senhor dá uma olhadinha no e-mail que eu mandei, porque eu saí daí e ficaram algumas pendências. Se o senhor me responde a respeito dessas pendências, eu vou resolver daqui. Vamos tirar esse assunto da frente logo. E ele disse: não, Elis, eu tenho umas coisas que estão acontecendo que eu não estou gostando. Eu prefiro conversar contigo pessoalmente na tua volta. Você não tem noção. O meu mundo despencou. Apertou um botão, e não foi ele que apertou. Esse botão já estava frouxo. Eu senti tanto medo, a minha ansiedade subiu a tal nível que, na verdade, esse mesmo diretor já tinha me contado que numa ocasião ele tinha tido depressão e ele tinha muita náusea, e ele tomava muito remédio para o estômago, e eu não tinha me dado conta que eu andava assim, com muita náusea, tomando muito remédio para o estômago, muito antiácido. E quando ele disse que ele não estava gostando de algumas coisas, eu imediatamente achei que ele estava dizendo, eu alucinei, dizendo: ele está dizendo que não está gostando do que eu estou fazendo. Ele não está me aprovando. E eu vou voltar e vou ser demitida. Eu comecei a passar mal. Quinta-feira, sexta-feira, passando mal, os meus colegas disseram: vai pro hotel, sai daqui, deixa que nós tocamos o evento, você não está legal. Eu voltei pro hotel, eu antecipei meu voo, quer dizer, eu tentei antecipar meu voo, não consegui antecipar. Eu sei que eu consegui voltar, estar na empresa na segunda-feira. E reuni todas as forças que eu tinha depois de ter chorado o final de semana inteirinho. Chorado, literalmente, porque eu amava trabalhar naquele lugar, eu amava o desafio que eles me deram. Mas eu não estava indo bem. É assim que eu estava interpretando aquele momento. Aí eu fui conversar com o diretor. Cheguei na sala dele e disse: nós podemos conversar então agora, pessoalmente, sobre o que está acontecendo? O senhor disse que quer falar comigo? E ele fez uma cara de quem não estava entendendo nada e disse: do que você está falando? Eu falei: o senhor falou no telefone quinta-feira que não estava gostando de algumas coisas que estavam acontecendo, queria falar comigo pessoalmente. Ah, Elis, não é contigo, é coisas que estavam acontecendo naquele momento. Daí eu não queria tratar daquele outro assunto, eu quis deixar para depois. Não tem nada a ver contigo. Aí eu parei e disse assim para ele: eu sofri 4 dias, eu chorei 4 dias, eu passei muito mal do estômago, mal da barriga, de medo de chegar aqui. E ele falou assim: tá, mas o que eu tenho a ver com isso? Eu não fiz nada. Eu disse para você que eu queria conversar com você pessoalmente. É verdade. Mas eu estava fazendo mal para mim. Ele realmente não tinha feito nada. Eu estava fazendo mal para mim, porque meu pico de ansiedade era muito alto. Eu já estava com sinais de depressão. E aquilo que eu tive, aquele mal-estar, aquele desespero, foi pânico.
Só que eu não sabia que isso existia, eu não sabia que era assim. E é isso que eu quero que você evite na sua vida. É por isso que eu estou aqui contando toda essa história para vocês. Porque essa criancinha que foi apoiada pelo pai e pela mãe, de formas diferentes, que foi muito amada, que sabia que podia voltar para casa, que seria acolhida toda vez que saísse de casa para ir dançar, para fazer alguma coisa, tinha um lugar para voltar, um lugar de muito respeito, de muito incentivo. Essa mesma criancinha tinha uma autocobrança gigantesca e seguiu com isso na adolescência, e seguiu com isso dos 20 aos 30 anos, e seguiu com isso dos 30 em diante. E estava quase nos 40 quando aconteceu esse episódio, que esse diretor me disse: e eu com isso? Foi você que fez isso em você. Eu saí caminhando dali em direção ao meu local de trabalho. Na verdade, a minha sede, inclusive, eu tinha que pegar o carro e ir até lá. E enquanto eu ia, eu cheguei à conclusão que eu realmente precisava mudar a minha vida. Não estava certo viver daquela maneira. E é isso que eu quero ajudar você, a que você mude a sua vida, que você consiga ver mestres na sua vida ao longo da sua jornada. Porque eu sei que eles existem, assim como o Andreas existiu na minha vida, assim como aquela coordenadora durona, ou aquele diretor que levantou a mão e disse: para de contar histórias. Só que eu estava me repetindo na minha ansiedade, me repetindo na minha vida atribulada, atarefada. Eu sentia angústia, eu sentia muita ansiedade. Isso foi para traços de depressão e até para picos de pânico e até para momentos de pânico. Mas o que eu fazia? Jogava tudo isso para baixo do tapete e continuava em alta rotação. Porque havia uma coisa que me enganava muito, que talvez esteja enganando você. Os elogios das outras pessoas. Eu ouvia coisas como: a Elisa é uma mulher cara. Ah, se eu pudesse pagar para a Elisa trabalhar na minha empresa. Ah, se eu pudesse. Gente, não é assim. Não é assim. O que eu estava querendo, o que a maioria das pessoas querem, não é só salário. É um bom ambiente de trabalho, é relacionamento. E isso depende de você. Aliás, até o seu salário depende de você. E foi isso que eu aprendi quando eu assumi responsabilidade por transformar a minha vida. Sem saber, eu aprendi a fazer auto-coaching, porque desde 94, quando eu comecei a estudar programação neurolinguística, eu já estava fazendo verdadeiros downloads. Porque eu lia, fazia cursos e fazia downloads de conhecimentos. Colocava isso em prática na minha vida e ia transformando a minha vida. Mas não foi simples, gente, foi muito dolorido. E aí, em 2007, eu fiz uma grande mudança. Eu estava trabalhando num grupo muito legal, hotéis lindos, maravilhoso. Eu tinha sido contratada por um presidente de um grupo de hotéis que tinha reconhecimento nacional, um homem inteligentíssimo, muita competência. E eu gostava muito de trabalhar neste grupo, porque as pessoas confiavam no meu trabalho e eu confiava nesse lugar. Mas o meu nível de estresse estava muito alto. Eu estava muito cansada. Eu dava conta de cobrir meta. E vieram momentos mais difíceis e eu ali sempre investindo. Para vocês terem uma ideia, eu coloquei meu telefone pessoal na homepage, na página inicial do hotel. E tocava o telefone à meia-noite e eu sentava na cama e dizia: Hotel Recanto das Águas, boa noite. E a pessoa do outro lado dizia: ai, que bom que vocês têm plantão. E eu dizia: claro, senhor, nós temos plantão, as suas ordens. E daí ele dizia o que ele queria, eu tomava nota rapidinho e dizia: senhor, eu tenho outro cliente para atender no balcão, me dá 10 minutos que eu ligo para o senhor. Aí o que eu fazia? Ligava para a recepção do hotel, falava para aquele recepcionista que sim estava de plantão e pedia que ele ligasse então para esse cliente e continuasse com essa venda, continuasse dando atenção. Isso eu fiz durante anos. Gente, vocês vão dizer assim: mas então você foi uma doida, você contribuiu para o seu sucesso? Sim, eu fui. Eu sou a única? Eu não sou a única. Porque a gente faz isso porque a gente tem responsabilidade em entregar, em cumprir com as nossas promessas. Então a gente quer fazer o nosso melhor. E o que eu estou chamando a sua atenção agora é para você continuar fazendo o seu melhor, mas incluir aí na sua vida um tempo para fazer o melhor pela sua vida. E você pode. E com a metodologia de auto-coaching, você consegue fazer isso porque existe um passo a passo. Existe uma forma simples e prática de fazer isso.
E eu fico muito contente de hoje desempenhar, de estar numa atividade onde eu posso fazer isso com você. Porque antes eu tive que superar tratamento de câncer, eu tive que superar um sequestro. Eu dei um curso, depois do curso às 10 horas da noite, eu fui sequestrada no estacionamento junto com a minha filha. Por quê? Porque eu estava feliz, terminou o curso e eu me distraí de alguma maneira e tinha 2 bandidos escondidos e eu não os vi, eles pularam em cima de nós e nos carregaram e nos desovaram num barranco ali na BR-470, rodovia 470, e nos desovaram ali. Desculpa, no final deu tudo certo. No ano seguinte, um tratamento de câncer de mamas, difícil, desafiador, e eu tomei as rédeas desse tratamento e falei assim, você decidiu mudar a sua vida, Elise, então muda mesmo, muda de verdade, né? Eu aprendi muita coisa com esse tratamento e não foi a única vez que eu precisei tratar coisas da minha saúde, mas o que eu mais aprendi nesses anos todos é sair desse sofrimento que a gente mesmo constrói pra gente, porque a gente, de alguma maneira, nós temos um script, nós definimos um roteiro lá atrás e viemos perseguindo o cumprimento desse roteiro com um nível de autoexigência muito grande. E eu não estou dizendo que você vai deixar de fazer as coisas bem feitas, muito pelo contrário. Você vai fazer as coisas muito melhor. Só que você também vai fazer as coisas muito melhor para você. Este é o meu convite. Hoje eu sei como mostrar esse caminho para você e me sinto feliz de encontrar pessoas que me procuram aqui neste ambiente do coaching individual, ou nas empresas também coaching individual ou de equipe, e também poder compartilhar através de cursos e palestras essa metodologia de auto-coaching onde eu mostro um caminho possível, acessível para você transformar a sua vida também, como eu transformei a minha. Estou disponível para fazer essa jornada de superação apoiando você. Gratidão por me ouvir, um grande abraço, eu vejo você. Vem comigo!